coração da importância de você ter um encontro com Deus. É lógico que o encontro com Deus é todos os dias, quando você abre os seus olhos, levanta a sua voz aos céus e diz assim: Jesus, obrigado por mais um dia de vida. Ali começou o seu encontro com Deus. Porém, existe também um tempo na nossa vida que é necessário a gente se separar para o relacionamento. Porque o dia a dia aí fora, ele é muito corrido. E se você não tomar cuidado, tudo acontece para que você não consiga investir um tempo na presença de Deus. E eu quero rapidamente compartilhar a experiência de um homem aqui da Bíblia, quando ele teve um encontro com Deus. E se você quiser acompanhar, está no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1. O último capítulo do livro de Jó, que é antes do livro de Salmos. Que tem aqui como título assim, a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Queridos, para quem não sabe ou não tem muito contato com a Bíblia ou com as histórias bíblicas, Jó, ele era um homem conhecido pelo seu temor a Deus. A Bíblia diz que Jó era reto, era íntegro e era um homem temente a Deus, por isso se apartava do mal. Porém, um dia aconteceu uma catástrofe na vida de Jó. Que catástrofe foi essa? Nós temos um inimigo espiritual. Isso você pode ter certeza. Ele existe, ele é real. Falei dele aqui na última semana. Não gosto de falar dele, prefiro falar de Jesus. Mas é necessário que você entenda que o reino do Espírito é uma luta eterna, do bem contra o mal. E nós estamos no meio dessa luta, onde nós decidimos que lado nós queremos estar. Ok? Tanto o bem quanto o mal só pode fazer parte da sua vida e te influenciar se você decidir qual lado você fica. E Jó, que tinha essa experiência com Deus, porque a Bíblia diz que ele era uma pessoa de fé, era uma pessoa temente a Deus. Jó, um dia, ele começou a sofrer várias situações. Primeiro ele perdeu os bens, porque Jó era um homem muito rico, era um homem que tinha muitos bens. E depois, ele teve uma situação mais dura ainda na vida dele, que foi o quê? A morte dos seus filhos. Jó tinha 10 filhos, e todos morreram através de uma catástrofe. Perdeu todos. Logo em seguida, Jó ficou doente. E várias chagas e vários tumores alcançaram o corpo dele. Então você imagina, um homem que tinha dinheiro, perdeu o dinheiro. Tinha família, perdeu a família. Tinha saúde, perdeu a saúde. Quando Jó chegou nessa situação, a Bíblia diz que ele pegou um caco de telha e se raspava para tirar o pus das chagas e dos tumores, porque a Bíblia diz que ele tinha tumores da planta dos pés ao alto da cabeça, então é no corpo inteiro, e ele se raspava. Nessa hora, a mulher de Jó, que foi a única que tinha sobrado na história, olha para ele e diz assim: Jó, você não tem mais nada, você não é mais ninguém, e você ainda se mantém íntegro. Amaldiçoa esse Deus que você tem e morre. Porque a tendência é morrer. Já perdeu tudo, agora está doente, vai morrer. Se a medicina não era tão avançada quando Eduardo teve o câncer no fêmur, você imagina na época de Jó. Aparecia um tumor, não tinha mais jeito. Apareciam chagas, a pessoa era condenada já à morte. Era separada, ela era isolada.
As doenças naquela época, as pessoas eram isoladas. A lepra, o câncer, os tumores. Então a mulher dele disse, e a resposta de Jó nessa hora foi, Deus deu, olha só, chega a ser absurdo, e vocês vão entender o porquê eu vou falar isso. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a gente olha uma pessoa assim e fala, além de doente, agora está insano. Já estava doente, agora é insano. Como Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Como é que alguém vai louvar o nome do Senhor numa hora dessa? Aí você pode falar assim, tá bom, mas se o texto começa dizendo que Jó era íntegro, era reto, era temente ao Senhor e se apartava do mal, por que ele passou por tudo isso então? Se você lê a história, o livro de Jó, eu te aconselho a ler, orando a Deus, pedindo entendimento. A Bíblia diz que Jó, no momento em que ele se reunia com todos os filhos, ele tinha um sentimento em relação a Deus. E o sentimento que ele tinha era o medo. A Bíblia diz que ele não sabia se os filhos dele eram retos ou não e íntegros como ele. Então, para que os filhos dele não sofressem nenhuma consequência de pecado, ele ia lá e oferecia holocaustos, ofertas, no lugar dos filhos. Ou seja, o temor que a Bíblia descreve dele em relação a Deus não era o temor de respeito, mas era o temor de medo. E medo, queridos, não leva ninguém a um relacionamento com Deus. O Edu, quando testemunhou aqui, ele disse assim, eu tinha medo de uma mudança. Para mudar o meu emprego, para ir para um novo desafio, eu tinha medo. E a Bíblia diz que o medo paralisa. Por isso que Jó aqui no final, depois de tudo que ele passa, ele diz assim, eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem, hoje eu caminho com Deus, hoje eu tenho um relacionamento de intimidade com Deus. Mas naquela época Jó conhecia, tinha ouvido falar de Deus, sabia quem era Deus, sabia que Deus podia abençoar, mas ficar fora da vontade de Deus podia ser amaldiçoado. Então o que acontecia? Ele se aproximou de Deus, mas o relacionamento que ele precisava ter, ele não tinha. E quando Jó chegou nessa situação, de não ter mais filho, não ter mais bens, não ter mais saúde, a Bíblia diz que ele se retirou. E a primeira coisa que ele fez foi ficar 7 dias em silêncio. 7 dias quieto. Você sabe que tem horas que a gente precisa ficar quieto. Tem horas que você precisa ficar quieto. Na terceira semana do ciclo, a gente aprendeu aqui com o Espírito Santo, quem estava na terceira semana vai lembrar, que muitas vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus porque a gente não para ouvir. A gente fala tanto, pede tanto, que na hora de receber a resposta a gente não recebe porque não parou de falar. Você já viu aquela pessoa que você conversa com ela, mas ela não te ouve porque ela fala junto com você? Você está falando, ela está falando também. Mas para ter um relacionamento com Deus, tem um momento que a gente precisa ficar quieto, que a gente precisa se retirar, que a gente precisa buscar Deus no nosso secreto, na intimidade. E quando você recebe um convite para ir para o encontro, que foi o encontro que o Eduardo testemunhou aqui, que foi o encontro que, meu Deus, fugiu o seu nome? A Silvia, isso, a Silvia. Conheço ela aqui há 2 anos já. A Silvia testemunhou também que a amiga dela foi para um encontro com Deus. Esse encontro, a gente está falando, é um retiro de 3 dias. É quando a gente vai para um sítio, um hotel fazenda, e lá a gente se separa para ouvir a voz de Deus. É tremendo, o encontro é maravilhoso, o encontro revela coisas nas nossas vidas, que traz mudança, traz aperfeiçoamento, traz motivação para a vida, traz grandes bênçãos futuras, mas é necessário a gente se separar, é necessário a gente se retirar, e Jó fez isso. Jó se retirou, falou, não, peraí, está acontecendo tanta coisa, eu preciso ouvir de Deus. Eu estou ouvindo a minha mulher quer que eu morra. Eu estou ouvindo meus amigos não estão. Peraí, eu preciso ouvir Deus. E eu quero te dizer, você precisa ouvir a Deus. Você precisa deixar Deus falar ao seu coração. Se Deus não tiver acesso ao seu coração, aos seus ouvidos, você vai continuar ouvindo os conselhos aí de fora. E eu quero te dizer, os conselhos aí de fora não te levam a lugar nenhum. Você precisa ouvir a Deus. E Jó fez isso, ele se separou. Ele começou a ouvir a Deus.
E Deus começou a ministrar e falar: Jó, você é uma pessoa que tem desejado um relacionamento comigo, mas o medo tem impedido de você fazer o certo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Aquilo que eu tenho medo é aquilo que me acontece. Jó tinha medo de perder os filhos dele. O que aconteceu? Ele perdeu. Vocês já ouviram aquela frase de uma mãe que diz assim: ai, o meu maior medo era que meu filho se envolvesse com as drogas, e ele se envolveu com as drogas. O meu maior medo era que minha filha perdesse o casamento, e ela perdeu o casamento. O meu maior medo é que meu marido perdesse o emprego, ele perdeu o emprego. O meu maior medo, e aquilo aconteceu. Isso é bíblico, isso é uma regência espiritual. Aquilo que eu tenho medo é aquilo que me acontece. Nos termos bíblicos, aquilo que eu temo é aquilo que me sobrevém. Porque temor tem duas traduções, você pode procurar no dicionário. A primeira tradução, medo. A segunda tradução, respeito. E a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus em forma de respeito, e não ter medo de Deus. Porque nós já ouvimos aqui que Deus não é aquele que castiga. Deus é aquele que ama e que perdoa. E que nós sofremos consequência das nossas próprias decisões. Então, se você está passando por uma situação adversa na sua vida, não ache que Deus está te castigando porque você pecou. Não, a consequência do pecado já é o próprio castigo do que você decidiu um dia. O Eduardo falou muito claro aqui, eu vou usar o seu testemunho um pouco. Ele falou muito claro aqui: eu sabia, eu não entendia muito a regência espiritual, mas eu sabia que o que eu estava fazendo ia acabar com o meu casamento. Ele sabia. Ele sabia que tinha consequências. Queridos, as suas decisões hoje têm consequências. O que você decidir fazer hoje tem uma consequência. Mas a Bíblia diz que as boas decisões geram boas consequências. E nós precisamos ouvir de Deus quais são as boas decisões. Porque até hoje você decidiu do seu próprio jeito. E você sabe onde você chegou. E você sabe o que aconteceu. E você sabe qual foi o final. Mas Deus tem um novo final escrito para você. E hoje Ele te diz nesse lugar que se você decidir por um novo tempo, por um encontro com Ele, por um relacionamento com Ele, novas consequências também acontecerão na sua vida em nome de Jesus. Quem recebe aqui? Então dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, Jó tinha medo. Jó estava preso no medo. E talvez você também tenha caminhado. E em muitas situações na sua vida você tem medo. Você tem medo de perder algo. Você tem medo de ser roubado em algo. Tem pessoas que se tornam tão possessivas num casamento, num relacionamento, que tem medo de perder aquela pessoa. E eu quero te dizer que os possessivos sempre perdem, porque ninguém aguenta ficar de um lado de alguém tão possessivo. A pessoa se torna tão possessiva para não perder, e qual é o resultado? Perde. Perde. Então nós precisamos entender que o medo vai nos levar a perdas. E Jó tinha medo. E porque tinha medo, perdeu. Ficou sem. Mas ele decidiu se aproximar de Deus da forma certa. Parar para ouvir a voz de Deus. Se separar para ouvir a voz de Deus. Deixar com que Deus falasse ao coração dele num tempo específico. E quando a gente vai para o encontro, que a gente sai de São Paulo, sai dessa correria, sai desse dia a dia, a gente não é influenciado por mais nada, a gente tem liberdade para ouvir a voz de Deus. E lá no encontro Deus fala muito com a gente. Se você perguntar para essa pessoa que está do seu lado, que já foi para o encontro, se Deus falou com ela, Ele vai falar que falou desde quando entrou no ônibus, é ou não é? Gente entra no ônibus, Deus começa. Tem gente que entra no ônibus e começa a chorar. Não entende nem por que eu estou chorando. Esse ônibus é tão emotivo. O que acontece? Não é que começa a chorar. O choro é uma das reações, uma das expressões de quando Deus nos alcança. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora endurece tanto a gente por dentro, que até chorar a gente para de chorar. Ou você já ouviu a sua vida inteira, principalmente os homens, do seu pai, do seu tio, do seu padrinho, daquele machão da sua família que dizia assim: homem não chora. E eu estou te dizendo porque eu ouvi isso. Eu ouvi isso minha infância inteira, de que homem que era homem não chorava. E eu quero te dizer que é homem chora e assume que chora. Hoje eu choro. Eu vejo meus filhos fazer alguma coisa bonitinha, eu choro.
Minha esposa fala eu te amo, eu choro. Você vem aqui me dar um abraço no final, eu me seguro para não chorar. Você dá um testemunho aqui, eu tenho vontade de chorar junto com você. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é tão boa que você tem liberdade. Agora lá fora já estamos tão presos que você não pode fazer mais nada. Ah, chorou, não é homem. Ah, chorou. E daí que eu chorei? E quando você chora tanta raiva, por que você não pode chorar? Os homens sabem do que eu estou falando. Na escola, tanta raiva que você quer chorar e não pode, que você chora. Aquilo que eu temo é aquilo que me acontece. Mas a verdade, queridos, é que o medo já nos prendeu tanto. E Jó estava preso por causa do medo. Estava aprisionado. E foi tendo perdas. E foi tendo perdas. E foi olhando a vida dele se esvaindo. Ele manteve a linguagem dele guardada, ele não murmurou, ele não reclamou, mas com certeza lá dentro de Jó ele já não via mais futuro, porque se você for lendo o livro de Jó, ele vai dizendo, já chegou o meu final, eu não tenho mais para onde ir. Porém, porque ele foi ter um tempo na presença de Deus, Deus disse para ele: Jó, esse não é o teu final. Quando tudo diz que não, somente eu. Quando todos dizem não, somente eu. Porque os amigos de Jó que foram visitá-lo também falaram: Jó, já vai se despedindo. Jó, Deus foi bom com você, mas chegou a sua hora. Só que Deus apareceu para ele e falou: não, Jó, é eu que digo quando a hora chega. Se você me ouvir, se você tiver um encontro comigo, eu vou te mostrar quando a sua hora chega. E chegou não a sua hora de ir, chegou a sua hora de ficar e ser abençoado. E Jó começou a entender que o relacionamento que ele tinha com Deus, por causa do medo, era superficial. Se você tiver medo de se relacionar com Deus, se você tiver medo de se entregar a Deus, porque muitas pessoas chegam aqui e falam assim: o quê? Agora eu vou abrir meu coração? Agora eu vou deixar Deus guiar a minha vida? Eu vou deixar Deus dirigir a minha vida? E ficam com medo. Ah, mas agora porque eu frequento a igreja eu não vou mais poder fazer isso, não vou mais poder fazer aquilo, e ficam com medo. A Bíblia diz que você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo vale a pena. Se você quiser sair daqui, subir num prédio que tem 15 andares aqui agora e pular de cabeça, você pode ou não pode? Sim ou não? Pode. Alguém vai te segurar? Não. Deus vai te segurar? Não. Mas a pergunta é: vale a pena? O resultado dessa atitude vale a pena? A consequência dessa atitude vale a pena? Não. Se não morrer, no mínimo, tetraplégico vai ficar. Então o resultado é muito ruim. Então é isso que a Bíblia diz. Você tem liberdade e decisão de escolha para fazer o que você quiser. Mas nem tudo vale a pena. Ou na palavra bíblica, nem tudo convém fazer. É assim que se vive com Deus. Mas nós temos medo. Ai, se eu for na igreja agora, vão falar que eu fiquei carola, beato, fanático, né? Ai, eu ouvi Eduardo falar que todo dia na igreja. Não. Será que eu vou me entregar assim? E por causa desse medo, as pessoas ficam num relacionamento superficial com Deus. Essa palavra aqui está falando com líder hoje aqui também. E com consolidadores. Que estão precisando de um encontro com Deus. Que estão precisando sair do superficial. E entrar num relacionamento de intimidade. Parar para ouvir a voz de Deus. E quando a gente para ouvir a voz de Deus, Deus começa a falar. E Deus começa a mostrar. E Ele começou a mostrar para Jó. Falou: Jó, seu tempo ainda não chegou. Eu vou te abençoar muito. E aí Jó chega nesse momento que foi a palavra que eu li e disse assim: então agora eu entendi, Senhor. Eu sei que tudo você pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos os seus planos e começamos a entender que tudo que Deus planejou para as nossas vidas não vai ser frustrado. Talvez você tenha chegado aqui na igreja, o dia que você chegou, hoje ou semana passada, ou há 8 semanas, ou há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, e você chegou frustrado, porque os seus planos foram por água abaixo. O seu plano de casamento foi frustrado. O seu plano de prosperidade foi frustrado. O seu plano de relacionamento foi frustrado.
Mas a Bíblia está dizendo que os planos de Deus jamais são frustrados. E Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E Ele te diz, se você se aproximar de mim, e você se encontrar comigo, você vai entender que eu tudo posso, porque o meu nome é El Shaddai. Eu tudo posso e os meus planos não serão frustrados na sua vida. Amém? E aí, Ele disse, então hoje, eu não quero mais um relacionamento só de ouvir falar. Eu quero um relacionamento de te ver, de contemplar. Quando você vai para o encontro com Deus, você contempla a presença de Deus. Você vê Deus agindo na sua vida. Você vê Deus revelando tudo aquilo que te prendeu, tudo aquilo que te amarrou, tudo aquilo que te impediu de conquistar. E Ele te mostra o que você precisa deixar para trás. E Ele te mostra o caminho a ser seguido. E as coisas começam a se desenvolver e você começa a conquistar. O Eduardo falou aqui, aí nós voltamos do encontro. Ele falou, pastor, vem cá que eu preciso limpar minha barra com Deus. Tinha um monte de coisa amarrada na minha vida. A tradução do que ele disse é, eu tinha um monte de coisa amarrada, presa na minha vida que eu não quero mais. E talvez você chegou aqui com situações que você sabe que estão prendendo a sua vida e que você não quer mais. Mas você não sabe como sair. Você não sabe como decidir. Mas eu quero te dizer que Deus tem a resposta para você. No encontro com Ele, Deus te dá a resposta. E sabe qual foi o resultado de um encontro de Jó com Deus? Olha o versículo 10 em diante. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que dante o conheciam. E comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolavam de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e o da outra Qués, e o da terceira Querem-Apuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, presta atenção, viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O resultado do encontro de Jó com Deus foi a cura da enfermidade, foi a restauração financeira, foi a restauração familiar, foi a longevidade. Imagina, depois se tiver encontro com Deus mais 140 anos ainda. E você vê seus filhos. Olha só, a bênção mostra que veio sobre todas as gerações, porque ele viu os filhos dos filhos e os filhos dos filhos até a 4ª geração. Quer dizer, a família de Jó continuou sendo abençoada. E é isso que vai acontecer com você. Eu não sei qual é a restauração que você precisa hoje, mas essa palavra está mostrando que um encontro com Deus restaura qualquer área. Jó precisava de tudo. Talvez você não precise de tudo, ou talvez você precise. Eu quero te dizer, não há área na sua vida que Deus não possa mudar. Não há área na sua vida que Deus não vá transformar. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado, em nome de Jesus. Então sabe qual é o meu conselho para você? Se é que eu posso te dar um conselho, eu posso compartilhar algo com você, vá para o encontro. Pergunte para o seu consolidador, para essa pessoa que te convidou, quando é o próximo encontro da geração dele. Qual é a data do próximo encontro? Pergunta, pega no braço dele, qual é a data do próximo encontro? Ele vai te falar, se prepare para ir. Vá para esse encontro, vá ouvir a voz de Deus, vá se separar, para que o seu estado posterior ao encontro seja melhor do que o anterior. E como disse aqui, Deus possa te abençoar e te restituir tudo em dobro. O que foi roubado na sua vida? O que foi perdido? Foi seu casamento? Foram seus relacionamentos? Foi sua vida financeira? A Bíblia diz que tudo aquilo que foi roubado, Deus vai lhe dar dupla honra. Deus vai lhe restituir em dobro, em nome do Senhor Jesus. Para isso basta ter um encontro com Ele. E para que esse encontro aconteça, o primeiro encontro que você precisa ter é receber Jesus no seu coração. Eu não sei se você já fez isso ou não. Eu não sei se você já teve essa experiência ou não.